Olá, eu sou Wesley Almeida e estamos aqui hoje para mais um Religare. Hoje com a nossa convidada Carolina Fernandes Vaz, arquiteta e professora universitária, certo? Certo, isso Vou mesmo. fazer um breve relato sobre a vida dela. Ela fez mestrado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Uberlândia, especialização em metodologia da educação no ensino superior, na Uninter, e em sustentabilidade em cidades, edificações e produtos pela UFMG. E é graduada em arquitetura e urbanismo na Unitri. Como eu já falei, ela é professora e arquiteta. Como vocês podem perceber, hoje nós viemos para a paróquia Divino Espírito Santo do Cerrado, que é um objeto de estudo da Carolina. A Igreja Divino Espírito Santo do Cerrado é um bem tombado. Sim. Que foi tombado na década de 90, se não me engano, correto? Nesse período, e pela importância que o projeto tem, e que está em pé hoje, por ser um bem tombado, tem algumas características que são importantes no seu trabalho. Você poderia falar sobre isso para nós? Essa pesquisa, ela surgiu da monografia da minha especialização na UFMG, né, de sustentabilidade, onde eu quis trabalhar o conforto ambiental, mas em um edifício histórico. Sim. Então eu aliei essas duas áreas. E o tanto que essa área de intervenção em bens históricos, ela é complexa, né? Então não é só a questão de descaracterizar ou não, mas de agregar outros saberes, outras áreas, como é a questão do conforto. Então não poderia, para deixar um edifício confortável, simplesmente sair colocando ar-condicionado, isso descaracterizaria. Então, na minha monografia, na minha pesquisa, eu trouxe um apanhado da história da Lina, da história da igreja, das principais características do trabalho dela e da igreja, para só então decidir como intervir em termos de conforto térmico. Então, foi mais ou menos essa linha. Eu estava lendo na sua pesquisa, e acho que, sob o meu ponto de vista, obviamente, a comunidade foi algo de extrema importância no seu trabalho. Como é que foi essa experiência com a comunidade e o que ela te trouxe de respaldo? Foi excelente, assim, porque a questão me trouxe um outro olhar para o conforto, né? Porque a questão do conforto ele é técnico, a gente faz cálculos para ver se atende, né, ao conforto, mas ouvir a população também validou esse trabalho. Então, eu ouvi a população no sentido das sensações térmicas. Sim. Então, elas puderam falar como elas se sentiam ali, se sentiam muito calor, se sentiam muito frio. Então, são os próprios usuários, né? São os relatos do cotidiano. É o olhar do usuário. E foi um desafio também, porque eu fiz essa monografia na época da pandemia. Sim. Mas mesmo assim eu consegui essas entrevistas através do Google Forms, através dos usuários, do conselho da igreja, então foi importantíssimo. Sim. No seu estudo, você pegou duas partes específicas para fazer o seu trabalho, a sua pesquisa, os seus estudos, os gráficos, aqueles mapas, aquelas coisas todas. Quais foram as duas partes que você escolheu do projeto? Então, como objeto de estudo, eu tenho esses blocos aqui, que é o da igreja e o do museu, né, que são áreas fechadas, então precisaria avaliar áreas fechadas, né, e que são projetos da Lina mesmo, né, então eu não avaliei o anexo, né, que foi construído depois, e nem o quiosque aqui, porque é uma área aberta. Isso, então eu precisei me aprofundar também nos materiais, quais eram os materiais, quais as espessuras, então isso me demandou bastante tempo de investigação também. A gente sabe que é um bem tombado, que não pode passar por intervenções além daquelas que já foram aprovadas do jeito que se encontra hoje. Nos seus estudos eu percebi que foram necessárias algumas, que seria na verdade necessário algumas tomadas de decisões, de intervenções, para que chegasse no melhor condição para usufruir dos dois ambientes, certo? Certo. Tudo bem que a gente sabe que isso não vai acontecer, mas conta um pouquinho para a gente sobre as coisas que poderiam, ou que talvez seriam necessárias para chegar no melhor nível em termos de arquitetura, de acústica, de climatização desses ambientes. Certo. Então, o que eu avaliei foi a questão da arquitetura bioclimática,
que é avaliar se o edifício está adaptado ao clima, e também a eficiência energética da envoltória, que é a construção. Então, eu analisei uma pequena parte, na verdade, né? Mas a questão da intervenção, a gente pode fazer intervenções na igreja, desde que isso seja aprovado pelo conselho, né? Uhum. Mas como eu não tinha essa realidade, era um estudo, então eu mesma fiz essa análise do que descaracterizaria ou não o edifício. Então, por isso eu precisei pesquisar, me aprofundar na história e na característica do prédio, né? Dos principais elementos. E aí eu fui vendo o que eu podia fazer. Então, uma das questões que melhoraria muito o conforto, melhoraria esse resultado, seria pintar as paredes de branco, pintar o telhado de branco ou tirar as claraboias, né? Só que eu cheguei na conclusão que não poderia. Então, isso chegaria numa etiquetagem A de envoltório da edificação, que é a que a gente, né, almeja. Só que não poderia ser feito. Então, é onde a gente faz essa reflexão. E aí, o que eu fiz foi colocar um forro na igreja, a questão do forro com uma telha, uma manta termoacústica que já melhoraria. Então, ela estava no nível E de eficiência energética, que é o pior nível, e com essa alteração já chegaria no nível C. É um intermediário, até que razoável. E a própria norma da época, hoje essa norma já alterou, mas da época, em termos de bem tombado, eles falavam que poderia ser melhor, não precisaria ser o nível A, mas poderia ser melhor do que o existente. Então, de E para C já é aceitável. Porque nem tudo convém, né? A gente conversa isso bastante aqui na igreja, nas visitas que a gente faz com o Rodrigo, então nem tudo convém. Então, mas é necessário uma investigação até chegar nesse resultado, né? E essa questão multidisciplinar que envolve as intervenções em bens tombados, né? Sim. Você acabou de falar das visitas, coisa e tal. Você, enquanto docente, qual que é a sua percepção da importância da igreja aqui em Uberlândia, que é o único projeto de lina no interior de Minas, que é caracterizado por, qual que é o termo que ela utiliza, por uma arquitetura pobre. Sim. Como é que você faz, como é que você consegue transmitir essa leitura de uma arquitetura pobre para os seus alunos? Nossa, eu acho assim, a arquitetura pobre, ela é riquíssima. Plenamente. Eu acho que é riquíssima. Então, assim, e ela utiliza, então eu me aprofundei nesse termo também, né, que é onde ela volta o olhar para uma arquitetura vernacular, para uma arquitetura bem popular. Então ela passa muito tempo na Bahia, né, atuando, lecionando e estudando sobre o tema. E ela aplica essa arquitetura de várias formas, que é uma arquitetura sem rebuscamento, né, uma arquitetura mais limpa. E a gente pode visualizar isso em vários projetos, desde o MASP até a igreja, né, que trabalha com mutirão, que faz esse resgate do cultural. Então a Lina, ela é impressionante nesse sentido, assim, né? Porque ela, como uma arquiteta que não nasceu brasileira, não é brasileira, fato. Ela faz esse resgate com muito mais perfeição do que outros arquitetos, assim, sabe? Então, ela consegue traduzir. Ela consegue traduzir essa necessidade. E a gente vê isso na igreja, não só pela questão da materialidade, que é o prédio em si, mas pelo projeto, que ela se envolveu com a comunidade, a forma que ela apresentou o projeto numa mesa, com criança em volta, e com 4 mutirões, onde as pessoas podiam, né, participar dessa construção, não só de um projeto que, né, parece um sonho, mas da obra em si. Então, assim, o projeto é lindo em várias nuances, não é só no material. Né? Ela vivenciou praticamente todas as etapas, né? Sim. Que é o mais importante. Às vezes, a gente, enquanto arquiteto, não tem tanta possibilidade. E eu vejo nela uma brasilidade, assim, que... Eu acho que a questão dela ter ficado muito tempo na Bahia fez muito bem. Fez muito bem. Mas eu vejo assim também, assim, né, pelo que eu estudei, ela tem uma história difícil, né, na Itália, onde ela vem para o Brasil também,
e ela encontra um universo livre, uma liberdade que ela não tinha e um campo assim muito vasto para ela criar. Então, eu acho que ela se apaixonou pelo Brasil, pelo povo, pela arquitetura, por tudo, e aí é onde ela faz esse resgate do cultural. Então a gente vê muito isso nas obras dela, no Muxarabi, em telha aparente, no próprio tijolo. Né? Então ela tem vários tipos de obra, né? Mas essa aqui ela traduz muito bem esse resgate. Não de uma forma tão literal, deixando isso claro, né? Sim. Não é um resgate cultural literal, porque não é tijolo de adobe, não é... Mas é esse envolvimento mesmo com a comunidade, né? E a própria igreja circular como uma questão de envolver também a população, né? Esse círculo, ele tira aquele padrão, né, de igreja, ela já traz essa união. Então, para mim é uma arquiteta genial, assim, é um projeto diferente. Carol, vamos entrar para dentro da igreja para continuar nosso bate-papo? Sim, sim. Aproveitar e observar um pouquinho do espaço interno. Aqui é um local que você sempre vem com seus alunos, certo? Sim. E quais são as percepções deles e de você também enquanto professora dentro desse espaço? Então, a disciplina, né, que eu dou de técnicas retrospectivas, ela tem essas duas etapas, né? Tem a questão teórica, então eu falo da igreja primeiramente, na teoria, mas da arquiteta, mas quando eles visitam a obra, a percepção é outra, muda. E aí tem uma outra questão que faz total diferença também, que é o acompanhamento, a visita guiada, que o Rodrigo, né, ele nos acompanha e dá todo o suporte. E aí ele coloca um outro viés, que é o histórico. Sim. Então enriquece muito a visita. Né? Então ele mostra pontos assim, né, onde a gente não tinha tocado, mas também com outro olhar sobre a arquitetura, sabe? Então é fundamental essa visita. E os alunos saem encantados. Então muitos nem tinham percebido ainda, às vezes a igreja, ou não tinha conhecimento e muda. Então essa visita ela é fundamental. Então, eu não só para as faculdades, né? Sim. Mas eu acho que para qualquer pessoa que visita o espaço. Tem a parte externa é totalmente diferenciada da parte interna, né? Então, geralmente os alunos quando chegam tem aquele tijolo aparente de fora a fora. A hora que chega do lado de dentro, que vê esse paredão branco, tem uma outra sensação. Você vê um altar que é totalmente fora do convencional. Entre aspas, obviamente, né? Mas que tem tudo a ver com o projeto. Eu acho que são percepções que acaba que só aqui dentro que eles vão sentir. Sim, a iluminação zenital e assim, a própria questão projetual, da elaboração do projeto, da concepção projetual, né? Então, sabendo da história da Alina, ela não era uma pessoa religiosa. Não. Mas nem por isso você não pode fazer um templo. Um projeto. Então, essas questões conceituais e o valor do edifício está nisso também, não está só no edifício em si, né? Na materialidade. Eu acho que aí volta aquela questão do triângulo que a gente falou, isso, né? Acho que foi de fundamental importância. Sim. Com certeza. Para a gente finalizar, uma questão que está muito em voga hoje em dia é a questão da mulher. Você, enquanto mulher, arquiteta, e a Lina, enquanto mulher, entre uma das mais importantes arquitetas do mundo na atualidade. Como é que você faz uma analogia de quem foi, ou de repente de qual a importância dela para você, mulher e arquiteta hoje? Não só para mim, acho que como para todos os arquitetos. Mas especificamente para a mulher em primeiro plano. Eu até falei um pouquinho disso antes, pesquisando sobre a vida dela, eu fiquei ainda mais encantada com o trabalho, né? Porque ela é de uma época ainda muito mais difícil, né? De se concretizar como profissional. Então ela superou muitos limites, ela abriu muitas portas, sabe?
de uma coragem imensa, de uma audácia, de uma voz política também. Sim. Então, ela era uma mulher muito forte, né? E que materializava isso, né? Também nos seus projetos. E com a união, eu acho que os projetos dela tinham muito essa questão da união, sabe? De como as pessoas viveriam no espaço. Então, eu acho que ela estava à frente do tempo dela, com certeza, com certeza. E ela é inspiração para as mulheres, assim, né? Eu acho que ela demonstrou que esse lugar existe, né? Da mulher na arquitetura, né? Que ela abriu essa porta para nós mulheres, Sim. né? E então eu acho que ela é referência para todos. Total, inclusive na política, né? Na Ela política, sempre foi à com frente certeza. de tudo. Ela era uma mulher muito corajosa, né? Muito corajosa. Então, e essa questão da união, né? Que era muito presente nela, do envolvimento popular. Sim. Então, isso acaba sendo uma característica, né? Eu acho que um pouco mais de sensibilidade, assim, né, feminino, mas que a gente pode levar isso para qualquer profissional. Pode, com certeza. Sorte a nossa de ter um projeto dela aqui em Uberlândia. Sorte a nossa, com certeza. Então, se não me engano, é o único, né, Em Minas é em Minas Gerais. Então, assim, a gente tem um presente, privilégio. a gente tem uma joia, na verdade. E tem que ser muito bem cuidada. Sim, muito bem cuidada. Ainda bem que já é tombada. É isso mesmo. Carol, queria agradecer super a sua presença, a sua participação. E com certeza vamos te convidar novamente, de repente fazer uma experiência entre você e os seus alunos aí futuramente, uma visita. Com certeza. Okay. Eu que agradeço o convite, viu, Wesley? Foi um prazer, adorei nossa conversa. Bom. Tá? Obrigada. Obrigado você.